Queridos amigos, bom dia. Bom dia. E que Jesus nos abençoe. O tema que me proponho apresentar tem a ver com as propriedades, características do perispírito e a sua função, digamos assim, depois como mediador plástico na reencarnação dos espíritos. É um tema vasto, irei apenas abordar alguns tópicos que serão, no meu entender, os mais importantes, porquanto é um tema que traz realmente bastante matéria para estudo. Então, diz-nos a doutrina espírita que há dois elementos gerais do universo, que são o princípio espiritual e o princípio material. Na questão do Livro dos Espíritos, número 27, Kardec alerta-nos para que, juntamente com estes dois princípios, que são a base das bases da vida, existe na cúpula desses mesmos princípios, Deus, a causa primeira de todas as coisas. Mas, explica-nos ele, para que esta trindade universal possa, digamos assim, vingar na vida física como a conhecemos, é necessário que exista o fluido cósmico universal, que, variando ao infinito nas suas gradações de densidade, vai nos trazer a vida da forma como nós a conhecemos no planeta Terra. Assim, o fluido cósmico universal sofre adaptações que têm a ver com o planeta onde os espíritos vão reencarnar. E variam, digamos assim, desde, como no esquema que eu vou tentar explicar, desde o fluido cósmico na sua pureza, digamos assim, até que depois vai se condensando e transformar em energia mais densa, o que equivale a dizer à matéria. Portanto, nós, para podermos reencarnar no planeta Terra, necessitamos de transvestir o nosso perispírito do fluido modificado inerente ao planeta Terra. Então, aqui temos, mais uma vez, um esquema em que nós podemos, digamos assim, esquematizar a questão do espírito, aquela centelha eletromagnética que ali está e que é uma forma indefinível para nós, vamos descrevê-la dessa maneira. Esse espírito tanto pode viver no plano espiritual como no plano material, consoante esteja encarnado ou desencarnado, e tem, digamos assim, um invólucro a revesti-lo enquanto precisar da reencarnação e que Kardec chamou de perispírito. Quando ele tem necessidade realmente de reencarnar, ele ainda se reveste de um outro invólucro, que é o corpo físico, como sabemos. Portanto, esta trindade universal faz parte da vida em todos os momentos da nossa evolução espiritual. O nosso veículo subtil, ou seja, o perispírito, tanto quanto o corpo de carne, é criação mental no caminho evolutivo. Tecido com recursos tomados transitoriamente por nós mesmos aos celeiros do universo, isto é, ao fluido cósmico universal, vaso do que nos utilizamos para ambientar em nossa individualidade eterna a divina luz da sublimação com que nos cabe demandar as esferas do espírito puro. Tudo é trabalho da mente no espaço e no tempo, a valer-se de milhares de formas, a fim de purificar-se e santificar-se para a glória divina. Este excerto é do instrutor Clarencio e está no livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz. Então agora vamos ainda, como a doutrina nos vai desdobrando conhecimentos à medida que nós vamos evoluindo, os espíritos trouxeram-nos, pela palavra, ou pela pena, melhor dizendo, de André Luiz, um outro conceito, que é o corpo mental. Então nós temos realmente e novamente o espírito ou alma,
esse espírito ou alma como que irradia de si e cria o corpo mental. É este corpo mental que nos vai levar, digamos assim, de etapa em etapa até à finalização da nossa evolução e continuaremos nesse estágio evolutivo no futuro apenas envolvido por ele, por este corpo mental. Mas, enquanto aqui estamos e precisamos de reencarnar, o que é que o corpo mental fez? Irradiou de si próprio novamente e criou o perispírito. Portanto, este perispírito, uma condensação do fluido cósmico universal em torno de um foco ou alma, como nos descreve Kardec, portanto, é exatamente aquilo que é tecido pelo corpo mental, com a ajuda, naturalmente, dos espíritos superiores. Ou, neste caso, de Deus, porque é o hálito divino, é a sabedoria suprema da inteligência primeira, causa primária de todas as coisas, que isto tudo acontece. Então, esse corpo mental, envoltório subtil da mente, a mente é desencarnada, o cérebro está encarnado como instrumento da mente, preside, portanto, à formação do perispírito. O corpo mental, como explicamos, expande-se na estruturação do perispírito, dando-lhe sustentação. Se o corpo físico precisa da sustentação do perispírito, o perispírito, por seu turno, precisa da sustentação do corpo mental. O corpo mental é, portanto, a parte imperecível do perispírito, pois acompanha o princípio inteligente, qualquer que seja o seu grau de evolução, desde a criação simples e ignorante até ao nível dos espíritos puros. André Luiz, em Evolução em Dois Mundos. Portanto, o corpo mental, fixemos, é a parte imperecível do perispírito, isto é, que nunca morre. Mas o corpo espiritual, ou seja, o perispírito, é a parte perecível, porque o espírito pode privar-se dele ao trocá-lo, ainda que seja com a rapidez de um relâmpago, isto é, quando nós reencarnamos várias vezes, ele vai estar sujeito a modificações, e porque a sua substância é também aurida no meio ambiente, isto é, no planeta Terra, ou no planeta Marte, ou no planeta Júpiter, e por aí fora, conforme a natureza do mundo em que vai viver. Novamente citamos André Luiz e no seu livro Evolução em Dois Mundos. Ao longo das reencarnações, o espírito segue a caminhada com o corpo mental, o qual vai se depurando até à pureza máxima da matéria que conhecemos, ou seja, o fluido cósmico universal. Então ele faz uma viagem novamente para casa. Ele saiu das mãos do Pai, puro, em forma de fluido cósmico universal, na sua expressão mais pura, foi adensando-se porque precisava de reencarnar e, portanto, revestir-se de matéria e condensar a sua energia, mas ele vai ter que fazer o caminho inverso e vai ter que desmaterializar-se. E ao desmaterializar-se, ele segue na direção do fluido cósmico universal, na sua expressão mais pura, no seu corpo mental. A ação do perispírito sobre os elementos físicos e sobre as energias vitais, isto é, o princípio vital, estrutura a organização física, corpo físico, bem como a estrutura que contém e distribui as energias vitalizantes, que é o duplo etérico. O duplo etérico reveste, por seu turno, o perispírito, ou ainda é uma extensão deste. Então vemos também aqui como André Luiz nos traz mais um corpo subtil do espírito. Além daqueles que citamos, ele também nos diz que é necessário termos o duplo etérico, é assim que ele é designado.
Então vamos ver, agora esquematizado, novamente, o complexo humano juntamente com o fluido vital. Temos o espírito, centelha eletromagnética, indefinível para nós, dínamo, precursor de tudo. Temos o perispírito, aqui representado pelos centros vitais, ou seja, pelos os seus chakras, que dão vitalidade, digamos assim, ao perispírito. Temos o corpo físico, enquanto precisa o espírito de reencarnar. E temos, finalmente, o duplo etérico. O duplo etérico é constituído, segundo o instrutor Aulus, no livro Nos Domínios da Mediunidade, é constituído de emanações neuropsíquicas e é o fornecedor do ectoplasma sempre que há materializações na Terra, como a doutrina espírita tem lançado mão desse recurso para provar realmente a existência do espírito. Assim, esse duplo etérico carrega todo um complexo energético vital que vai alimentar as nossas células. Este duplo etérico é como que uma túnica vaporosa que o perispírito reveste, daí que seja muitas vezes visto, logo após a morte, nos cemitérios, a esvoaçar das campas como se fosse um gás esbranquiçado que vai se libertando, porque ele ainda é matéria e vai também ele decompor-se juntamente com o corpo físico. Os outros, perispírito e corpo mental, acompanham ainda o espírito, mas o duplo etérico desaparece, digamos assim, juntamente com o corpo físico, porque é aquela túnica vitalizante de fluidos vitais que estão, digamos assim, como um dínamo a dar vida orgânica ao espírito. Então, aqui temos o fluido vital, dentro que compõe o tal duplo etérico, além de estruturar a vida orgânica, é também um dos principais fluidos trocados entre as pessoas. É isto que utilizamos também no passe. Quando doamos energias a alguém, estamos a interferir neste campo vital de energias, como que ajudando a criatura de algum modo depauperada, de algum modo doente e que precisa de um reforço de vitalidade. Ainda em relação ao duplo etérico, é interessante ver melhor dizendo, que muitas das criaturas que veem os espíritos nesta fase de transição da vida material para a espiritual, quando desencarnam, vestidos com um lençol. Daí a expressão dos fantasmas vestidos com lençol branco. Vem da visão do duplo etérico enquanto ele não se desintegra na tumba juntamente com o corpo físico. Então, corpo físico, duplo etérico e perispírito interpenetram-se dinamicamente, sendo distinguíveis pelos espíritos superiores pela sua qualidade energética e densidade. Com a morte do corpo físico, a estrutura do duplo etérico se desintegra e o perispírito perde essa túnica de vitalidade essencial para o equilíbrio espírito-corpo, como já referimos. Então, conceito daquilo que é perispírito. Perispírito é a forma pré-existente e sobrevivente do ser humano, sobre o qual se modela o envoltório carnal como uma veste dupla invisível constituída de matéria quintessenciada, isto é, uma matéria elevada à quinta potência. Nós vivemos num mundo de 3 dimensões. Daí que ele não seja visível, a não ser que tenha o devido suporte ectoplásmico para ser tornado visível e tangível. Este perispírito foi conhecido ao longo da antiguidade por diversos nomes e chega até Kardec, que lhe dá realmente este nome extraordinário.
mas ele é também conhecido dos espíritas como corpo bioenergético, corpo bioplásmico e modelo organizador biológico. Também é chamado de psicossoma por André Luiz, e o corpo espiritual, lembrando a designação do apóstolo Paulo na sua primeira epístola aos Coríntios, e é imprescindível, como dissemos, nos processos de reencarnação. Equivale a dizer que no caso de Jesus, por exemplo, que já não tinha perispírito, porque ele já se tinha desintegrado, porque já não havia necessidade mais de reencarnar, Jesus existia como existe hoje em corpo mental, que é o único corpo imperecível do espírito. Equivale a dizer então que Jesus, para poder reencarnar na Terra, teve que revestir-se dos fluidos necessários, dinâmicos do nosso planeta, para poder criar, exteriorizar de si o perispírito. De outra forma, nem ele poderia então reencarnar no mundo das formas. Está claro? Espero que sim. Entretanto, a ciência, que não tem parado a sua evolução, mercê da misericórdia de Deus, traz-nos uma outra informação extremamente recente e que, se calhar, ainda não é do conhecimento de muitos. O Dr. Rupert Sheldrake, biólogo, bioquímico e escritor inglês, depois de rigorosas pesquisas científicas, publicou no seu livro Uma Nova Ciência da Vida que a morfogênese não ocorre no vácuo. O que é que isto quer dizer? Que a vida, as linhas estruturais da vida no ventre materno não pode ocorrer no vazio. Ela só pode começar sob a influência de um campo, que é um campo eletromagnético, que ele chamou de morfogénico específico, anterior ao feto e que lhe serve de molde. E chamou-lhe a esse campo eletromagnético campo morfogenético. Meus amigos, por outras palavras, estamos a falar de perispírito. O que é extremamente interessante. E não podemos esquecer que André Luiz diz-nos que no futuro, já não será tão longe agora quanto isso, porquanto quando ele fez estas afirmações foi na década de 40, que no futuro o perispírito seria alvo das mais variadas pesquisas científicas e seria estudado nas universidades. Nós estamos a começar a chegar aí. Retirado do fluido cósmico universal, isto agora falando da natureza do perispírito, ele é semi-material. Semi-material, isto é, pertence à matéria pela sua origem e à espiritualidade pela sua natureza etérea. Depura-se, ilumina-se ou obscurece-se segundo a natureza elevada ou grosseira dos pensamentos em si refletidos. Qualquer ato ou pensamento repercute-se e grava-se no perispírito. Então, temos, de uma forma muito geral, as propriedades do perispírito que vou desenvolver. Há muito mais propriedades do que estas, mas que não cabem no campo da ação da meia hora. A instrumental ou a ligação, a visibilidade ou tangibilidade, a individualizadora e organizadora, a expansibilidade ou a característica de, enfim, se tornar elástico, a sede dos centros vitais ou chakras, uma das mais fundamentais propriedades do perispírito, a plasticidade e, finalmente, o processo reencarnatório. Em virtude da sua natureza etérea, o espírito não pode atuar sobre a matéria grosseira sem um intermediário, sem um elemento que o liga à matéria. Da mesma forma, quando revestido do corpo material, os estímulos do mundo físico, captados através dos órgãos dos sentidos corpóreos, só chegam ao espírito através da dupla polaridade do perispírito.
Isto é, o perispírito é um veículo da manifestação do ser, andarilho das estrelas, que é o espírito. O perispírito é o transmissor e o receptor das sensações do ser. Isto é, o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. O perispírito é, portanto, um agente de transmissão. Função instrumental. Veículo da mediunidade. O perispírito desempenha papel essencial em todos os processos mediúnicos. É a chave para se entender os fenómenos espíritas, pois é por meio do perispírito que os espíritos agem sobre a matéria inerte e produzem as diferentes manifestações que podem ser de efeitos físicos, barulho, movimentações de objetos, pancadas ou intelectuais, a transmissão do pensamento, da visão e da audição, da psicografia, como sabemos, etc. O perispírito é completamente invisível aos olhos físicos. Não o é para os espíritos. Os menos adiantados percebem os seus pares. No plano físico, no entanto, e com o devido suporte ectoplásmico, o perispírito pode tornar-se materialmente tangível e visível no todo ou em parte, comprovando assim a existência do espírito. Irradiação do pensamento é também, digamos assim, uma propriedade do perispírito. André Luiz diz-nos, mais uma vez, no livro Nos Domínios da Mediunidade, é através do perispírito que o pensamento é irradiado e percorre todo o organismo, cada célula. Vou repetir. É através do perispírito que o pensamento é irradiado e percorre todo o organismo, cada célula. Não há um segundo do nosso pensamento que não fique gravado no nosso perispírito. Ora, isto equivale a dizer que ele é como uma chapa fotográfica, digamos assim, que recebe a impressão de todos os nossos pensamentos e sentimentos também, obviamente. Não é? E, portanto, carregado como se encontra, como se fosse um dínamo eletroestimulador, ele depois vai manifestar no corpo físico o resultado daquilo que ele tem, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. Desmaterialização do perispírito com a evolução, de acordo com aquilo que falámos no princípio. Temos os vários corpos subtis até chegarmos finalmente ao corpo mental, aonde iremos então realmente viver. O perispírito dos espíritos mais inferiores é tão grosseiro que eles o confundem com o corpo carnal, razão porque continuam a crer-se vivos. Quem trabalha na mediunidade, nos trabalhos de desobsessão, sabe que isto é uma verdade. A maioria dos espíritos que ali vem para ser doutrinada não sabe que desencarnou. Porquê? Porque o seu perispírito é tão grosseiro que eles o confundem com o corpo espiritual, acreditando-se, portanto, vivos na Terra. Lentamente, com a nossa evolução, o nosso perispírito vai se desintegrando, desmaterializando, até ficarmos então, como dizia há pouco, aquela túnica que reveste o espírito propriamente dito e que é o corpo mental. Função individualizadora e organizadora. O que é que o perispírito permite? Dar visibilidade ao espírito. Torna o espírito, que é um ser abstrato, visível ou tangível. Organismo que personaliza, individualiza e identifica o espírito. É um molde que determina as linhas morfológicas e hereditárias do corpo físico. Cá está, vai bater justamente certo com aquilo que o Dr. Robert Schapker resolveu investigar e que lhe chamou de campo morfológico. Expansibilidade. Esta propriedade permite os processos de emancipação da alma,
fenómeno do desdobramento e da bicorporidade, das viagens astrais e das doações fluídicas, quando o espírito deixa o seu corpo e vai em missão, por exemplo, ajudar e trabalhar na espiritualidade. Ou até vai a uma certa região porque está preocupado com um filho, com uma filha, com um marido, alguém querido e que está longe. Esta emancipação da alma é uma das características do perispírito. E, finalmente, sede dos centros vitais. Os centros vitais são os fulcros energéticos que, sob a direção automática da alma, imprimem às células a especialização extrema, pelo qual o homem possui no corpo denso e detemos todos no corpo espiritual, em recursos equivalentes, as células que produzem fosfato e carbono de cálcio para a construção dos ossos, as que se distendem para a recobertura do intestino, as que desempenham complexas funções químicas no fígado, as que se transformam em filtros do sangue na intimidade dos rins e outras tantas que se ocupam do fabrico de substâncias indispensáveis à conservação e defesa da vida nas glândulas, nos tecidos e nos órgãos que constituem o cosmo vivo da nossa manifestação. Então aqui temos, já é de todos conhecidos, mas aqui temos os 7 centros vitais, ou os 7 chakras, como também conhecido e transmitido pela espiritualidade, redes nervosas que estão estrategicamente colocados no nosso perispírito e que interagem com o corpo físico, promovendo e vitalizando os vários órgãos físicos. Plasticidade. Seres que gastaram o perispírito em virtude de indescritíveis tormentos de desesperação gerados pela raiva, ódio e pela revolta. Esta plasticidade volta-se contra o espírito ele próprio quando ele começa a enveredar por caminhos de ódio, de raiva, de revolta, criminosos, portanto. Vejam o capítulo 6 do livro Libertação, em que André Luiz explica que espíritos infelizes, pela manutenção de uma ideia fixa, ódio ou vingança, perderam a forma perispiritual, vibrando em baixa frequência, desagregam e atrofiam os centros nervosos de força, que, com o passar do tempo, produz uma deformação progressiva no seu corpo espiritual, passando a existir apenas em corpo mental, envoltos numa espécie de membrana gelatinosa. O que é que quer dizer? Quer dizer que aqueles centros vitais que vimos todos e que estruturam fisicamente o perispírito condensam-se, comprimem-se e ficam todos condensados como se fossem um só, e a forma física desaparece, ficando uma forma amorfa, ou seja, um ovoide. Aqui temos uma simulação em imagens, muito rapidamente. O corpo mental, sem atributos próprios, funde-se ao espiritual como se apenas um fosse. E, portanto, ele vai desaparecendo na sua estrutura que conquistou durante milhares de anos, que é a estrutura física. Ele vai desaparecendo, desintegrando e transformando-se num ovoide. Esses ovoides são muitas vezes utilizados pelos espíritos das trevas em processos obsessivos e são atirados, digamos assim, para as criaturas que têm problemas de obsessão, como sabemos, e que estão rodeados desta energia malsã. Instalam-se os ovoides preferencialmente na mente humana, alimentando-se das emanações psíquicas das suas vítimas, ocasionando graves transtornos mentais. Existem ovoides tão intensamente atados aos seus hospedeiros desencarnados que reencarnam jungidos a eles, produzindo estranhas enfermidades.
Aqui está, são os nascimentos das crianças teratológicas, que são deformadas, com duas cabeças, sem pernas, sem braços, que não ouvem, não falam. Porquê que isto acontece? Porque o perispírito, que é o modelo organizador biológico, está deformado. Está convertido num ovoide e, portanto, ele precisa de reencarnar variadíssimas vezes para voltar a conquistar a sua forma física. Também na questão da plasticidade temos a licantropia, mas a licantropia é um fenómeno diferente, porque é uma transformação fisionómica do espírito, mas por sugestões hipnóticas. Logo que passa logo que cessa essa sugestão hipnótica, o espírito volta a adquirir a sua forma humana. E finalmente temos o processo reencarnatório, e eu peço o favor de mais alguns minutos. O espírito que vai reencarnar é preparado para tal nas instituições de planeamento da pátria espiritual. As futuras formas do corpo físico são minuciosamente elaboradas por técnicos responsáveis que respeitam as necessidades de cada espírito oriundas do seu livre-arbítrio. A ligação do espírito ao óvulo fecundado desencadeia a interação energética entre o perispírito e os genes. Isso possibilita que os potenciais registros energéticos que estão no perispírito, os registros genéticos que estão no físico e os potenciais registros energéticos que estão no perispírito estabeleçam o plano conjunto de desenvolvimento do feto de acordo com as chamadas necessidades e compromissos, ativando uns genes e desativando outros. É assim que o perispírito funciona. Ele vai ativar os genes se precisar de sofrer uma doença ou vai desativá-los se não precisar de sofrer. Embora não se tenha ainda hoje muitos detalhes, sabe-se que o espírito é colocado num estado de sonolência e que então o seu perispírito tem os seus processos energéticos ajustados e condensados de modo a poder trabalhar em conjunto com os recursos genéticos do óvulo fecundado. O perispírito encontra-se fortemente radicado no sangue. Vejam André Luiz, capítulo 13, Missionários da Luz. Sob a forma de fluido vital ou ectoplasma, indo nutrir e oxigenar todas as células do corpo, assim como levar às mesmas as energias mentais e espirituais que lhe são próprias. Até aos 7 anos de idade, o espírito ainda não completou a sua reencarnação e vai vivendo da doação daquilo que é o material genético da sua mãe, inclusivamente o sangue, que foi um património que a mãe lhe deu no ventre. A partir dos 7 anos, a reencarnação completa-se e todo o seu património espiritual é drenado, digamos assim, para o físico e ele começa a viver por sua conta e risco, digamos assim, com o seu património. Lei de causa e efeito. Infrações à lei natural implicam em registros energéticos, ou seja, lesões no perispírito com influências decisivas nesta ou em outras encarnações. Esses registros são energéticos e constituídos de carga negativa ligados a determinados centros de força. É por isso que nós podemos informar do coração se está lesado o chakra cardíaco ou podemos lesar qualquer outra situação conforme o chakra que está afetado. Estão relacionados com a lei de causa e efeito, sendo consequência do uso do livre-arbítrio da criatura. Finalmente, vamos esquematizar o processo reencarnatório à luz do Espiritismo. Aqui temos o útero materno e as trompas de Falópio. O que é que acontece? Quando o espírito é acoplado a este óvulo que é fecundado, ele penetra no útero materno e tem que se compactar.
a propriedade de plasticidade do perispírito confere-lhe essa possibilidade. Daí que ele fica compactado para caber no útero materno e expande os seus braços energéticos nas trompas de Falópio. O espírito agora é senhor do útero, da mãe e das trompas de Falópio e vai gerar a vida consoante o seu património moral e espiritual. Então, o que é que nós temos? Temos o óvulo amadurecendo, depois ele entra na trompa de Falópio, digamos assim, é atacado por um espermatozoide que é selecionado pelo centro de força coronário do espírito, é ele que está ali a coordenar num processo automático todas estas questões, e depois, mais tarde, o ovo fertilizado contendo os 46 cromossomas. 46 cromossomas que vão existir em cada célula humana. E o organismo físico tem 100 trilhões de células. 100 trilhões de células. Em cada uma delas existe 46 cromossomas que depois se dividem, digamos assim, em duas polaridades, em dois genes, e que vão depois ativar a saúde ou a vida em cada um do físico, digamos assim, em cada órgão, melhor dizendo, do corpo físico. Este corpo perispiritual vai estar sempre a comandar a formação do corpo físico. Não esquecendo que, como o organismo tem toda esta dínamo de 100 trilhões de células e que os cromossomas estão ali a ser influenciados, quer pelos recursos genéticos da hereditariedade do pai e da mãe, quer os recursos espirituais que o espírito traz, não esquecendo que cada um tem uma função muito específica. Por exemplo, o cromossoma número 20 é responsável pela altura do indivíduo. Já o cromossoma número 19 é responsável pela cor dos olhos, ser castanhos ou azuis. E o 16 é responsável pela cor dos olhos verde. O número 20, o cromossoma 20, é responsável pela cor da pele. E tudo isto numa célula microscópica que contém, emparelhados, 46 cromossomas. E ainda há quem não acredita em Deus. Aqui temos o embrião apenas com 6 dias, ainda nem a mãe sabe que está grávida. Ali está, pela divisão celular, já uma cabeça a formar-se e um corpinho minúsculo, evidentemente. Com 6 dias já temos a vida ali a fomentar e o perispírito a trabalhar. E finalmente, 40 semanas de gestação, aqui temos o milagre da vida como o conhecemos. Finalmente, meus irmãos, para concluir, diremos que, com a revelação dos imortais, a vida passou a ter sentido profundo e significado psicológico indiscutível, pela comprovação da imortalidade da alma, da reencarnação, da vida futura, da justiça divina e da lei de causa e efeito. Assim, para nos tornarmos mais conscientes e participativos da lei natural, dediquemo-nos com Jesus ao trabalho que renova, ao estudo que aperfeiçoa, ao perdão que ilumina, ao sacrifício que enobrece, à caridade que santifica, e lograremos atingir o maior de todos os triunfos, o triunfo sobre nós mesmos. E que Jesus nos ajude nisso.